gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Alice e esse é o Alinha aqui e hoje a gente vai falar sobre Ricos de Amor 2. Então, se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve aqui embaixo e deixa seu joinha nesse vídeo. Ricos de Amor foi um filme brasileiro que estreou na Netflix lá no meio da pandemia e que me surpreendeu muito. Protagonizado pela Giovanna Lancelotti e pelo Danilo Mesquita e que vai contar a história de um casal que é muito diferente e obviamente acaba se envolvendo. É uma comédia romântica, né? É um filme que me surpreendeu muito, não só pela qualidade do filme, né? Porque, obviamente, a gente tem produções de extrema qualidade aqui no Brasil, mas também pelo fato de ser uma comédia romântica daquele jeito clichê que a gente ama, mas com muitos elementos brasileiros e que tornavam esse filme uma personalidade muito boa aqui pro Brasil, sabe? Assim, nossa mesmo, pra gente assistir e ter aquela comédia romântica de lugares onde a gente vê, que a gente conhece, que a gente sabe, enfim, né? Dentro do nosso contexto. E aí, logo que o filme estreou, ele foi um grande sucesso, não só aqui no Brasil, mas em vários outros países também. E a Netflix anunciou em seguida o Ricos de Amor 2. Aí a gente tem a estreia do filme, que chegou nessa sexta-feira na Netflix. E inclusive a Netflix me convidou para entrevistar os dois protagonistas, o Danilo e a Giovanna. A gente teve uma conversa muito legal que eu vou deixar para vocês depois que eu falar um pouquinho sobre o filme. No Ricos de Amor 2, a Paula e o Teto, eles estão passando por um momento um pouco mais conturbado no relacionamento deles, né? A gente viu que eles ficaram juntos ali no final do primeiro filme e agora eles vão enfrentar novos desafios. Dentro de uma comédia romântica, uma sequência é sempre muito difícil quando a gente tá falando do mesmo casal, porque a gente vai ter que entrar em questões, né? A gente vai ter que explorar várias coisas desse casal e a gente vai ter que se aprofundar em muitas questões. Complexo de você fazer aí essa sequência. E eu tive uma surpresa muito positiva com esse filme, porque eu acho que ele é um filme que amadureceu muito, não só em relação aos personagens, né, aos próprios protagonistas, a forma com que eles estão lidando ali com as coisas, mas também com a própria história, porque afinal de contas agora esse filme, ele vai se passar na Amazônia e ele vai falar muito sobre toda a questão da mineração clandestina lá na Amazônia e também do uso de mercúrio, da invasão das terras indígenas, né? Então tem muitas questões que fazem parte da nossa realidade, da nossa vida, que é muito importante da gente ter num filme como esse. É óbvio que a gente tem documentários, a gente tem notícias, a gente ficar atento ao que tá acontecendo de verdade é importante, mas esse é um filme de entretenimento, é um filme que tem um público mais jovem, né, que vai assistir e que muitas vezes nem sabe que todas essas coisas acontecem diariamente, né, fazem parte da nossa vida diariamente. Então foi muito bonito de ver todos esses elementos tão mesclados com o amadurecimento dos nossos dois personagens, porque agora eles já estão ali num relacionamento estável há algum tempo e eles precisam entender se realmente eles são compatíveis ou não e se realmente aquele relacionamento vai dar certo ou não. O filme ele continua tendo uma leveza muito gostosa de assistir, então tem momentos engraçados, divertidos, que você dá risada, que você fala, meu Deus, eu não acredito que o Teto tá fazendo isso. Alguém para este garoto, entendeu? Alguém para este homem agora, porque não é possível que isso tá acontecendo. Até momentos em que a gente fica com o coração quentinho, até momentos em que a gente vai falar de questões muito sérias e que são muito bem colocadas ali dentro do filme, né? Além de cenários belíssimos, porque o filme foi gravado lá na Amazônia, então a gente tem a beleza do Brasil ali, né, pra gente ver. O primeiro filme, ele tinha bastante disso também, de mostrar um pouco umas belezas diferentes, né, do país, e aqui a gente tá vendo de novo outros lados, outros momentos, a gente tem um mergulho ali na cultura indígena, que é muito legal também. Tudo isso tá muito bem representado no filme e ele faz esse filme crescer em relação ao primeiro nesse sentido, né? O primeiro tinha esses subtons aí de questionamentos e de críticas e tudo mais, né, em relação ao Brasil, em relação à nossa cultura, em relação a tudo que a gente vive aqui, mas ele tinha um foco muito grande no romance. Eu sinto que nesse filme a gente abre espaço para as duas coisas e principalmente para um desenvolvimento de outros personagens, né? Então, os amigos, os sócios do Teto vão, né, subir aqui um degrau, vão participar muito ativamente da história do filme. O Teto, ele é um personagem que vai ter que se desenvolver, ele vai ter que lutar para entender aonde ele quer chegar, quem ele é, o que ele tá fazendo, né, com a vida dele, o que ele quer fazer com a vida dele. A própria Paula também vai ter que se questionar de várias coisas, então é um filme que traz muitos questionamentos, traz também aqueles momentos, né, divertidos, leves, traz ali a comédia romântica, traz momentos entre o nosso casal, mas ele é um filme extremamente maduro, não que isso signifique que o primeiro seja ruim,
ruim, o primeiro é ótimo. Eu acho que foi um passo muito legal que eles deram, né? Seria muito fácil eles pegarem e fazerem uma sequência e colocarem ali já um monte de sequência, né, do romance e tal, e situações meio de desencontros e tudo mais, e a gente conseguiria ter um resultado parecido com esse em relação ao romance. Foi muito ousado, né, mesclarem tudo isso e aproveitarem essa plataforma, dá, né, pra jogar essa luz em todos esses assuntos que são muito importantes, e ainda assim entregar um filme que é uma comédia romântica que é gostoso de você sentar pra assistir, né, com a sua família, com, enfim, o seu crush, né, então ele é um filme muito gostoso de assistir, mas ele é um filme que navega por muitas temáticas diferentes e que são muito legais e muito enriquecedoras também. Então foi uma grata surpresa, assim como foi o primeiro filme, eu gostei bastante. E a minha conversa com a Gi e com o Danilo foi maravilhosa. Eu, assim, poderia ter ficado horas conversando com eles. Foi muito, muito legal. Foi uma entrevista muito gostosa que a gente fez. Tanto a Giovanna quanto o Danilo deram respostas maravilhosas sobre várias coisas. Então foi isso. Me conta se vocês já assistiram, se vocês têm planos de assistir Ricos de Amor 2. Não esquece de se inscrever aqui no canal e aproveita a entrevista. Tchau! E parabéns pelo filme, eu fiquei obcecada pelo primeiro, então tava muito animada pra assistir o segundo, e tá demais, sério, nossa, eu ria, tá muito bom. Bom, obrigada pelo feedback. Pô, que bom, a gente ainda não assistiu, tá? A gente ainda não assistiu. Fale por você. Danilo, me manda esse link agora. Seguimos, Alice, só pra quem tem moral. Netflix. Dona Netflix. Primeiro de tudo, eu queria saber, então, como foi pra vocês voltar pra esses dois personagens, pra fazer esse segundo filme, principalmente no momento onde os dois estão passando por várias mudanças e eu acho que principalmente se conhecendo mais e se entendendo mais. É um super desafio, porque foi a primeira sequência que eu fiz. Eu nunca tinha feito nenhuma segunda temporada ou nenhum filme 2. Então foi a primeira vez que eu tive que voltar para uma personagem que eu já tinha feito. Então isso teve um trabalho de pesquisa diferente de você começar uma coisa nova, sabe? É você retomar uma coisa que você já fez, mas ao mesmo tempo ela tem que ter evoluído, ela tem que ter mudado, ela tem que ter novos elementos, mas sem perder a essência. Diferente de tudo que eu já tinha feito, assim, eu confesso que antes de começar as filmagens, eu assisti umas 3 vezes o filme de novo, eu voltava em algumas cenas e falava, essa carinha é boa, essa risada eu posso encaixar em algum lugar, sabe? Coisas pra deixar marcado como a cara, como a personalidade dela. Eu até brinquei na última entrevista falando que é meio que ruga descrescido, sabe? Você vai vendo eles evoluindo e mudando, os problemas vão mudando, a relação deles vai mudando, a de uns tá mais forte, quase como uma turma de amigos seus, que você vai vendo a evolução, sabe? É uma coisa diferente, assim. Eu tenho muito apego por esse filme, por esses personagens, então eu amei. Não posso dar spoiler muito, né? Mas, por exemplo, a história da Monique é uma coisa que, nesse segundo, cresceu para um lugar super diferente do que a gente imaginaria lá no primeiro, e que me surpreendeu e foi tão bacana. Torço por um terceiro, pra eu ter que fazer essa pesquisa de novo. O primeiro filme foi um encontro do Teto e da Paula, e que esse filme era o reencontro, era a certeza. E aí, vão ficar, porque assim, depois de 3 anos de relação, a euforia passa, né? Não passa assim, já não, né? A coisa já se organiza. Muitas das coisas que você colocava como algo que era seu, que você imaginava, você percebe que não, que a real é que aquela pessoa é daquele jeito. Eu não acredito, eu acho que as pessoas se ajudam, eu acho que as pessoas se encontram para se ajudar, mas ninguém se transforma se ela não quiser. Nunca é uma escolha do outro, então é uma escolha própria, né? Ainda que o outro te ajude, te dê suporte para isso. Então acho que esse filme fala muito desse momento. Eles já estão mais amadurecidos, já tem uma relação ali, é uma outra relação. E aí, como é que é esse reencontro deles? Eles são muito diferentes, de fato são, mas tem uma força ali de amor que vai fazer eles ficarem ainda assim juntos. Eu acho que esse filme trata um pouco disso, assim, e a galera tem que assistir, porque vai ver que nessa pegada tem uma coisa diferente do primeiro, né? Eu acho que as relações mudaram mesmo, são as mesmas pessoas, acho que a gente conseguiu deixar isso, mas eu acho que são outras relações em outros momentos de todo mundo. E eu acho que é isso que é legal de fazer uma continuação. Também nunca tinha feito, foi legal por isso, por você perceber que era a mesma história, continuar, sabe? No final das contas, a vida continua, né? A gente vê os romances dos filmes e aí sempre acaba naquele momento, tipo, eles ficaram juntos e deu tudo certo. E eu também queria saber um pouco sobre essa dinâmica do Teto e da Paula, porque vocês não têm tantas cenas juntos. Então, como foi pra vocês encontrarem também essa evolução de um com o outro, sem necessariamente ter isso o tempo inteiro na tela? Tinha um desafio, né?
gente falava sobre isso. Era quando eles se encontravam, era tudo muito. Então, em um encontro, tudo se resolvia, treta, beijo. Então, era tudo muito em uma cena, assim, foi um desafio pra gente, né? Cada um tá no seu aprendizado, mas eles têm aqueles encontros cruciais, né? Tanto pro amor quanto pra dor, né? Pra raiva, enfim. Sim. Tinha alguma coisa que tinha que ter uma energia que ligasse eles, mesmo eles estando longe. Tinha alguma coisa que ficasse um imã, tá ligado? A gente tinha que aproveitar todas as cenas juntos. Exatamente. Então, a gente não é aquela cena que você joga fora, sabe? Aquela cena que você não valoriza tanto o que é dito. Nessas cenas, na nossa relação, a gente sempre criava coisas a mais, tentava trazer coisas, preencher mais essa cena, pra esse elo ficar ainda mais forte. E eu acho que a gente conseguiu fazer isso. E a gente quis trazer muita intimidade nesse segundo também. Então, mesmo nos erros que a gente falou, mesmo nas coisas diferentes um do outro, mas que tivesse ali uma graça, uma brincadeira, uma intimidade diferente do outro. Eu acho que o primeiro é aquela situação que você, né, se você tá com uma feridinha aqui, você esconde, porque você tá conhecendo a pessoa, se você tá com uma espinha, esse é o contrário, né? Esse é tipo, vê aqui o que é que tá acontecendo. Total. Então a gente quis que tivesse essa energia. Um casal que já tá junto há 3 anos, eles se falam pelo olhar, então a gente também tentou aproveitar esses momentos onde a gente não tinha uma cena só de nós dois, mas uma cena maior, uma troca de olhar, você já entende o que o outro tá querendo dizer. E assim a gente vai também construindo essa relação, não só nas palavras, né? Em relação mesmo, né? E preenchendo essa relação. Bom, o filme ele trata muito de questões muito importantes, principalmente relacionado com as comunidades indígenas, né? Que a gente vê que são coisas que fazem muito parte também da nossa realidade, né? Do nosso mundo de verdade. Então, como foi pra vocês estar dentro e poder trabalhar com isso e poder, né, jogar uma luz nisso com esse filme? E a minha missão como artista, além de diversão, de fazer rir, de fazer chorar, de contar de ser o contador de histórias, e contar histórias também com emoção, com sensibilizar, eu acredito muito que tem uma missão de levar informação onde a informação às vezes não chega. Eu fui um cara criado no Cabula, em Salvador, um bairro de periferia, e as informações não chegavam na minha época lá. Eu tive muito pouco acesso à cultura na minha infância, porque era difícil, porque minha mãe trabalhava, porque não tinha tempo, não tinha dinheiro, enfim, é um processo. Talvez o nosso trabalho de ator, através do filme, do streaming, da televisão, leva para essas pessoas a sensibilidade, a arte, informações que talvez na vida dela toda elas não têm. Talvez aquele seja o único momento que elas sentam em casa de 12 horas de trabalho, tantas horas, se estressa, passa por um monte de coisa no trabalho, não recebe bem. É o momento que ela senta, sabe, para rir, para chorar e para se informar também. Eu acho que essa é a minha missão, sobretudo essa é a minha missão. Por mais que seja uma comédia romântica, e aproveitar o sucesso que ele fez para levar essa informação para as pessoas. E uma das coisas que eu mais amo nesse filme é que, apesar de ser um filme, uma comédia romântica, num esqueleto americana, ela é muito brasileira, porque desde o primeiro filme ela traz muitos elementos do Brasil, seja o sertanejo, seja feiras agropecuárias, como é Pati do Alferes, a Festa do Tomate, traz temas debatidos tão interessantes como meritocracia, assédio na faculdade. E agora o segundo a gente traz a Amazônia, que é o tema mais brasileiro do que a Amazônia, com as suas comunidades indígenas e com as problemáticas e críticas sociais em relação a isso. Então é um filme leve, que leva uma informação de uma forma leve, né? Não é o grande protagonista, não é o assunto do garimpo, mas ele faz muito parte disso. Então eu acho interessante e inteligente a forma de levar essa informação para um público jovem, sem o peso, né? Não que não seja um assunto pesado, mas sem um drama, sabe? Levar isso com leveza, eu acho que pro público indicado, que é um público mais jovem, talvez as pessoas assimilem melhor essa informação do que um mergulho nesse assunto, sabe? Então, eu acho que para mim isso é o máximo que a arte pode fazer de tocar alguém, né? Que tocar tanto no lado da graça quanto no lado da atenção e do exemplo, né? Bom, eu vou para a última pergunta. Eu amei essa resposta, vocês foram perfeitos. Com certeza, assim, é exatamente isso que eu senti quando eu tava assistindo o filme, é exatamente isso que eu ouvi. Eu tava me divertindo, mas ao mesmo tempo eu sentia que o quanto aquilo ali era importante, né? Pra gente ver e pra gente realmente ter esse choque de realidade que muitas vezes a gente acaba não esquecendo, mas fica assim, muito no fundo da mente, né? É verdade, acontece isso no Brasil, mas é agora, né? Não é daqui a um ano, quando acontecer outra tragédia. A minha última pergunta, eu queria saber sobre o momento favorito de vocês na gravação, só pra gente terminar aqui com uma vibe, porque eu acho que o filme ele é essa mistura de assuntos importantes e de momentos onde a gente tá chorando de rir, porque o Teto dançando numa fantasia de pássaro, realmente... Eu amo essa cena, é uma das minhas top 5. Eu acho que as cenas que a gente tinha de grupo trazia muito fortemente nossos personagens, assim, nos ajudava. Eu não sei escolher uma, diga isso. Eu gosto muito das cenas, da sequência do teatro.
Exato, muito bom. Foi muito lindo, foi muito legal filmar ali. Realmente o Danilo caracterizado de Arara Azul é uma coisa inesquecível. Mas eu também gostei muito das cenas de natureza, assim. Aquela cachoeira que a gente foi, a primeira, foi muito especial. Da Judéia, aquela cachoeira incrível. A cachoeira da Judéia, exatamente, eu queria lembrar o nome dela, obrigada. Da Amazônia, era uma coisa, era sempre, você ficava meio em choque, assim, a gente acordava pra filmar todo dia, 5:30 da manhã. E era um céu, né, um laranja, assim, não tinha como acordar de mau humor, sabe? Não tinha como falar, ai meu Deus, tá cedo, eu queria dormir mais um pouquinho. Não tinha, porque você queria ver aquele espetáculo acontecer. Da dança, que eles fazem um ritual. Sim, também foi. Aquela dança é a dança deles mesmo, é uma música que eles colocam mesmo. Eu participei de um ritual, eles me convidaram para participar de um ritual de boas-vindas. Quando acabou a filmagem, de um dos dias, eu participei e fiz todo o ritual. E depois, outro dia, a gente foi filmar e eu vi que era a mesma música, a mesma dança. Então, isso foi muito especial. Eu ter feito aquilo como Giovana, pessoa física, e depois filmar uma cena com aquelas mesmas pessoas que agora eram personagens, sabe? É muito especial não ser uma cidade cenográfica, a gente tá ali, tá inserido ali, sabe? 2 cenas, que é a mesma, o do aniversário da Paula, que é a chegada do teto. Cara, eu acho aquela cena maravilhosa, porque são as pessoas da vila, a gente ficou... Desses 15 dias do Rio Negro, a gente ficou muito tempo numa vila. Foram 20 dias no Rio Negro e 15 só na Tatuí. Não foi na Tatuí, essa vila era Acajatuba. Acajatuba. Foi um amor. Eles acompanhavam nosso trabalho, da galera. Eles eram super nossos fãs. Mas eles fazem todas as figurações e participações com fala. Então, todo aniversário dela, quando ela tá num posto de saúde, na hora que ela vem andando, a galera que abraça. Eu nunca vou esquecer dessas pessoas. A gente vê o presente que eles faziam na hora. O meu abridor de garrafa aqui, com o meu nome, que é um tucano, todo de madeira, foi presente lá. E é o único que eu tenho na minha casa que eu guardo, tenho ciúme, eu guardo, que é uma lembrança que eu tenho de lá, de uma moradora dessa vila que acompanhava nosso trabalho e que tava lá feliz, cedia o banheiro pra gente usar, cedia a sala pra gente descansar, um ventilador, assim, com toda a emoção de estar recebendo, de estar fazendo um filme. E eu fiquei muito emocionado com aquilo. Fiquei muito emocionado que meu trabalho chegou nesse lugar. E essa cena é emblemática porque foi feito pelo povo de lá, que nos acolheram, que participaram de tudo, assim como a cena, como ela falou, do ritual, que é da comunidade Tatus, o seu Penon que tá lá, que é o cara que tá de frente lá e um cara super amoroso. Então essa é minha cena especial porque é minha conexão com aquelas pessoas de lá. Eu vou lembrar e eu sei que são todos de lá, então é minha cena preferida. Gente, muito obrigada. Assistam Ricos de Amor 2. Por favor, dia 2.